iam dizer, ó, tá vendo? É porque tá entregando Flávio Bolsonaro. Constranger a não recusar. A não recusar. Então essa que foi... Não, constranger a recusar. A recusar, ele ficaria constrangido se recusar. Se o André Mendonça diz assim, ó, não quero essa delação, vai dizer assim, ele não quer essa delação porque tem o Flávio Bolsonaro, porque você foi indicado pelo Bolsonaro. Então, seria uma... O jornalista da emissora do regime vacilou ao vivo e confessou que a delação do Vórcaro contra o Flávio Bolsonaro não é investigação. É uma armadilha política montada para constranger o André Mendonça, e foi o próprio Otávio Guedes, da Globo News, quem chamou de delação porca. Explicou que o Ciro Nogueira deveria estar nela, mas foi preservado, e entregou que a real intenção é colocar o ministro num beco sem saída, onde se aceita vira parcial e se recusa vira escudo da família Bolsonaro. E enquanto os petralhas tentavam transformar o Flávio no vilão da semana, veio à tona que o 9 Dedos recebeu o Vórcaro no Planalto fora da agenda, numa reunião de 1h30 que ninguém ficou sabendo na época porque tiraram da agenda oficial, e aconselhou o banqueiro a não vender o Banco Master ao BTG, com o banco já cheio de problemas e a PF já investigando. Primeiro você vai ver o jornalista da emissora do regime confessando ao vivo que a delação contra o Flávio é uma manobra política, depois porque o Ciro Nogueira foi preservado e o Flávio não, e para fechar a reunião secreta do 9 Dedos com o Vórcaro no Planalto que já está nas mãos da Polícia Federal. Assiste comigo. Otávio. A informação que eu tenho é que o filme e o dinheiro dado a Flávio Bolsonaro constavam ou constam da proposta de delação do Vórcaro. Então estava lá essa história do filme. E que isso foi visto como uma manobra para constranger o ministro André Mendonça. Veja bem, o Ciro Nogueira não tinha as provas necessárias para falar do Ciro Nogueira. Não tem nada sobre o Alcolumbre, mas o Alcolumbre a gente não sabe se deve ter ou não. Mas do Ciro com certeza deveria ter. E por que preserva o Ciro e deixa o Flávio? Aí na leitura que se faz, é que seria uma forma de constranger o ministro André Mendonça a recusar uma delação, porque... Não recusar, né? Não. Se ele recusa, o André Mendonça, iam dizer, ó, tá vendo? É porque tá entregando Flávio Bolsonaro. Constranger a não recusar. A não recusar. Então essa que foi... Não, constranger a recusar. A recusar, ele ficaria constrangido se recusar. Se o André Mendonça diz assim, ó, não quero essa delação, vai dizer assim, ele não quer essa delação porque tem o Flávio Bolsonaro, porque você foi indicado pelo Bolsonaro. Então seria uma forma de forçar a aceitar, porque aí se ele aceitasse sim é um juiz imparcial. Se ele não aceitar, ele é o juiz parcial que vai ficar mal falado. Criar essa situação, né? Constranger o André Mendonça. Né? Constranger o André Mendonça. Então, o André Mendonça sabe que o que foi oferecido não tem nem 10% do que ele já sabe através da Polícia Federal. Por exemplo, do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira era o longa-manos do Vórcaro. Como é que não tinha uma mesada lá? Não tinha mesada, não tinha nada. Então, mas tinha o Flávio Bolsonaro, que seria uma de constranger o André Mendonça. Daí esse atrito, o gabinete do André Mendonça já se apressou e veio a público dizer que não conhece os detalhes da delação, que provavelmente é correto, porque inicia-se com Procuradoria, com o Ministério Público e a Polícia Federal. Então, sobre dúvidas se o Vórcaro vai ou não falar do Flávio Bolsonaro, a informação que eu tenho é que ele já propôs falar, mas não por arrependimento, por vingança, por entender que é importante para a solução do crime. Não, uma manobra contra o ministro André Mendonça. Então, resumindo, oferece uma delação porca, que salva quem ele quer, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, mas bota o Flávio Bolsonaro e constrange o André Mendonça. Sendo que o que não significa que ele esteja inventando sobre Flávio Bolsonaro. Mas tem uma cena... Você acabou de ver o jornalista da própria emissora do regime admitindo ao vivo que a delação contra o Flávio é uma delação porca que preserva quem o 9 Dedos quer preservar e bota o Flávio no meio para constranger o André Mendonça, sendo que o que foi oferecido não tem nem 10% do que a PF já sabe.
E enquanto isso, o 9 Dedos se reuniu em segredo com o Vorcaro no Planalto, tirou o encontro da agenda oficial, aconselhou o banqueiro a continuar com as operações do Banco Master e agora a PF tem tudo isso documentado. Isso que vai explodir nos próximos dias, porque quando a PF compartilhar com o STF o que já tem nas mãos sobre a reunião do 9 Dedos com o Vorcaro, o circo vai mudar completamente de endereço. Deixa nos comentários se você acha que a delação do Vorcaro é investigação de verdade ou armadilha política para salvar o 9 Dedos e manda para quem só viu a versão da emissora do regime. Até o próximo!